Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Estevão William, um jogador que é conhecido também como Messinho, principalmente ali na base do Cruzeiro, onde ele passa durante um bom tempo, nas temporadas de 2018, 2019, 2020, 2021, que ele deixa então o Cruzeiro em 2021 depois de vários problemas, sabe? Eu nem julgo o Estevão William, sou pai, que é o empresário dele, porque o Cruzeiro nunca foi um time sério ali antes, né? Principalmente ali, 2019, com Wagner como presidente e tudo mais, o Itaí Machado, que até mesmo tinha percentual de um jogador com 13, 12 anos para um empresário. Como que faz sentido um negócio desse, né? Nem o Cruzeiro tinha contrato definitivo com o jogador e já tinha percentual dando percentual para empresário, cara. Uma bagunça. E o Cruzeiro, então, em 2021 ainda uma bagunça, foi e assinou então com a equipe do Palmeiras, onde por lá já tinha realmente uma estrutura muito melhor, né? Realmente lá na equipe do Palmeiras com salários maiores, até mesmo uma condição melhor para o seu pai. E desde então tem vivido uma fase muito boa no final de 2021 e também em 2022, quando ele então ficou até aqui, né, em relação à equipe sub-17. Hoje ele tem 16 anos, ele chegou no Cruzeiro com 8, se não estiver enganado, 8, 9, ficou ali um bom tempo e tudo mais, aí deixa o Cruzeiro quando estava com 14, até assinar esse contrato de formação com o Palmeiras com 15, ano passado pelo time sub-17, ele marcou então 23 gols em 34 jogos. Nesse ano ele estava jogando no time sub-17, só que já tinha 7 gols em 9 jogos. E agora então pela equipe sub-20, onde tem sido um reserva, entra com frequência, mas é um reserva com 18 jogos e 2 gols, obviamente com apenas 16 anos, né? Vai completar 17 só em abril do ano que vem, então ainda tem um bom tempo de adaptação na equipe principal de base do Palmeiras, né? No time sub-20, e não ficaria surpreso se daqui um ano, no máximo ali, início de 2025, ele ter espaços no time principal do Abel Ferreira, até porque início de 2025 ele ainda vai ter só 17 anos, né? Vai completar, no caso, 18 naquela temporada, e aí sim já pode se transferir para algum time do futebol europeu, mas não ficaria surpreso se ele fosse negociado antes. Já apareceu algumas propostas do PSG para o Estevão William, que eu vou pegar aqui para vocês, acabei não achando não pesquisando antes, né? Onde, no caso, ele foi monitorado pelo PSG e, no caso, tinha assinado com uma proposta de mais de 220 milhões de reais, cara, é inacreditável, né? Ele tem vínculo profissional com o Palmeiras até dezembro de 2026, mas obviamente deve seguir por mais tempo no clube e, no caso, então, tem esse valor muito alto de mercado e o Palmeiras nem quis abrir negociações, tá? Realmente, para sair vai ter que ser um valor muito mais alto do que esse. Eu acho que ele vai sair um valor próximo do que vai ser o Endrick, tá? Ainda mais se ele realmente arrasar ano que vem no Sub-20, pela seleção brasileira, tem ótimos números e em breve vai jogar nas equipes principais do Palmeiras, fora se ele se destacar na base já é suficiente. Pode deixar então a sua opinião aqui embaixo, que lembrando, né, se ele sair então por um valor próximo a esse de 400 milhões e o Vitor Roque já sendo negociado com o Barcelona com bônus e fixo com quase 400 a 500 milhões de reais, estamos falando de quase 1 bilhão que o Cruzeiro deixou sair de dois jogadores que, por incrível que pareça, há 2 anos atrás, hora dessas, estava no Cruzeiro, né? Realmente inacreditável. Em 2021 os dois estavam aqui. Enfim, aquela bagunça deu o seu preço e realmente foi muito mais caro, né, do que esses 1 bilhão de reais com 3 anos, por exemplo, na Série B. Bastante. Quem nos ajudou bastante também é a 188Bet, que pode te ajudar com esses R$25 de saldo ao você fazer o seu registro vindo aqui embaixo pelo link na descrição. Você clica lá, faz seu registro e solicita esse seu bônus de R$25 que já cai na sua conta para você começar a apostar nesses próximos compromissos que vai ter do Cruzeiro, né? Com boas cotações. Eu estou gravando esse vídeo antes do jogo contra o Flamengo. Você pode pegar aqui essa boa cotação na vitória do Cruzeiro acima de 3 contra o Atlético Mineiro fora de casa no Clássico na próxima semana também, a partir de R$3 essa vitória do Cruzeiro, né? Pagando mais de 3 vezes o valor, ótima cotação. E depois ainda tem esse compromisso contra o Bahia. Então, para você começar hoje mesmo lá na 188Bet, o link vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Clica lá, faz seu registro e já vai ter esses R$25 para começar. Bom, então não é novidade. Primeiro que eu quero começar falando aqui com vocês é sobre o Baralhas, que é um meio-campista que eu já trouxe como alternativa para o Cruzeiro no meio desse ano, quando ele foi contratado aqui, pelo Internacional. Como assim, Gustavo? Ele pertencia, né, ao próprio Atlético Goianiense, onde jogou aí a temporada passada muito bem. Vou deixar os números dele aqui para vocês. Em 2020, quando ele chega para o time, aí ele fica principalmente em 2021 e 2022 jogando então uma Série A, duas Série As e também Copa Sul-Americana, Libertadores, Sul-Americano, Copa do Brasil. Vou deixar aqui os números dele então pelo Atlético, que foram 11 gols marcados, 4 assistências nesse período então com um pouco mais de 110 jogos. E aí ele foi contratado pelo Internacional, onde jogou até a metade desse ano e não conseguiu muito bem, somou apenas 18 jogos na equipe de Porto Alegre e foi emprestado então ao Atlético Goianiense, somando até aqui na reta final da Série B, 12 partidas, 4 gols e 2 assistências.
então tem encaixado muito bem na equipe, que é um cara que joga aí como meio-campista central. Não seria um primeiro volante de marcação, mas não é um meia ofensivo, porque quem faz esse papel é o Shailon, que agora eu comento um pouco mais sobre ele. É um jogador então que tem vínculo ainda com o Internacional para o próximo ano e, na minha opinião, se chegasse, agregaria bastante. 25 anos de idade, já passou aí por vários times também do futebol brasileiro, como por exemplo Ituano, Bragantino, Atlético Paranaense e no Atlético Goianiense desde 2020, onde tem uma identificação bem forte, né, com a torcida, participando aí então de 2 vezes na Série A e agora nesse ano sendo uma peça importante, né, na retomada para o time de volta à Série B. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Bom, quero começar falando então sobre o Rodrigo Caio, zagueiro então que tem vínculo com o Flamengo até o dia 31 de dezembro e foi procurado para ser uma alternativa, né, no meio da temporada. Vocês vão lembrar que teve especulação do Rodrigo Caio e conversas com o Cruzeiro desde o mês de junho. Antes de abrir a janela de transferências, ele já estava sendo cotado como alternativa para o Cruzeiro e muito por conta desse contrato até o final do ano, o Cruzeiro tinha a expectativa de poder avançar com o zagueiro do Flamengo, que agora está com 30 anos de idade. Que obviamente a questão física já era um problema, mas ele estava recuperado e já tinha feito 9 jogos na temporada. O Cruzeiro então tentou essa contratação e ofereceu um contrato só até o final da Série A de produtividade e ele não aceitou, porque já tinha esse contrato com o Flamengo e com certeza com salários maiores decidiu seguir por lá. A grande questão é que logo depois, no mês de julho, ele se machucou e só voltou recentemente a ser uma alternativa para o Flamengo, mas que não tem sido utilizado, né? Parou aí nesses 9 jogos e ainda está nessa fase de transição. Certamente se fosse para jogar como titular, não estaria na melhor condição física, né? Muito pelo contrário. E eu vou deixar aqui para vocês, ó, nesse ano apenas 9 partidas, sendo a grande maioria delas lá no Campeonato Estadual, ano passado com 12 jogos apenas, 2021 33 partidas, 2020 32 jogos, bem diferente de 2019, que ele marcou 5 gols em 60 jogos, onde viveu uma fase muito boa, né, na sua carreira. E assim, com a chegada do técnico Tite, acaba mudando bastante essa perspectiva, porque basicamente o Rodrigo Caio estava quase certo que não iria continuar no clube, tá? Realmente é muito improvável essa renovação, inclusive o Grêmio apareceu nas últimas semanas como um dos interessados, até porque ele já pode assinar um pré-contrato para o ano que vem. Só que o Flamengo, com a chegada do Tite, que gosta bastante do jogador, já levou inclusive para a seleção brasileira, pode ser sim que acabe mantendo, né, o contrato do Rodrigo Caio, mas que certamente, mesmo que ele fique lá no Flamengo, deve ser um contrato curto, no máximo 1 ano, e não tem como falar que não seria de produtividade, até porque não teria, né, uma certeza que ele teria condições de jogar e com certeza aceitaria um contrato mais curto caso o Tite realmente confirmasse, né, que ele teria mais espaço na equipe do Flamengo, que é uma notícia bons para uns, ruins para os outros, que ficava com o pé atrás nessa contratação, né, do Rodrigo Caio, que se fosse para chegar no Cruzeiro eu também contrataria só se fosse nesses moldes de pré-contrato, né, e chegando sem custos com um contrato de produtividade, né, seja daqui para o final do campeonato estadual, tendo um valor de salário fixo baixo e, no caso, um bônus que poderia aumentar tanto o seu contrato quanto o seu salário, que foi algo parecido que o Cruzeiro fez com o lateral direito William, né, nessa temporada, que ele chega com o contrato só até o final do estadual, logo quando o Cruzeiro vê que ele já tinha condições físicas boas e jogando como titular, foi renovando seu vínculo, já são mais de 35 jogos no ano e jogando como titular, então foi um exemplo aí de um jogador que não jogava com tanta frequência desde 2019, algo parecido então com o Rodrigo Caio, que em 2021 foi a última vez que ele jogou um pouco mais de 30 jogos, 2020 32 partidas e nos últimos 2 anos basicamente com apenas 21 atuações. Eu quero falar aqui com vocês sobre o Luciano Vieto. Vocês lembram dele? Jogador então que eu já trouxe aqui no canal porque ele ficou livre no mercado depois de ter terminado seu contrato lá com o Al Hilal, quando ele chega em 2019 e fica quase 4 anos com vínculo com a equipe, que se encerrou então no meio desse ano, né? No mês de maio para junho já tinha terminado seu vínculo e ele estava livre no mercado. Ficou quase 2 meses livre e nesse meio tempo, né? Obviamente foi especulado em vários times. Aqui no Brasil foi especulado no Cruzeiro, no Vasco, no São Paulo, no Flamengo, enfim, várias equipes também do futebol sul-americano, como por exemplo lá no futebol argentino no River Plate e no Boca Juniors. Então foram várias as especulações nesse sentido. É aquela coisa, né? É porque ele foi especulado que os times daqui teriam condições de contratá-lo? Bom, se você fosse analisar o salário dele lá do Al Hilal, não era tão fora da realidade de alguns jogadores do futebol brasileiro e até do Cruzeiro, né, do Matheus Pereira, por exemplo, porque ele tinha vencimentos próximos da casa de R$800 mil por mês. Então, não era um valor totalmente fora da realidade. Porém, ele já teve bom desempenho lá no Al Hilal, que não renovou o seu contrato justamente porque olha quem que eles trouxeram, né? Eles trouxeram o Neymar, o Malcom, aí tem o Michael, tem o Mitrovic,
Então o ataque dele já era muito bom e o Vietto, mesmo tendo um bom desempenho, principalmente no Mundial de Clubes contra o Flamengo, contra o Real Madrid, ele iria ocupar uma vaga de estrangeiro, né? Nessa última temporada, 29 jogos, 8 gols e 2 assistências, ótimo desempenho. Na temporada passada passou por empréstimo pelo Al-Shabaab, onde foram 10 jogos e 2 gols, e pelo próprio Al-Hilal, 14 partidas, 3 gols e 3 assistências, naquela época jogando também com o Matheus Pereira, tá? O melhor ano dele pelo Al-Hilal foi em 2020 e 2021. Logo depois que ele chega, 34 partidas, 6 gols e 4 assistências, vindo lá do futebol europeu, né? Que ele passou por várias equipes. Quando ele surge no Racing, ele vai para o Vila Real. Olha aqui, ó, 2014 e 2015, o primeiro ano do Vietto no futebol europeu foi sensacional, né? 48 jogos, 20 gols. Depois disso ele foi vendido para o Atlético de Madrid, não conseguiu ir muito bem. 2016 e 2017 foi bem pelo Sevilha, se não estiver enganado, nesse ano ganhou uma Europa League. Depois passa ainda pelo Valência, pelo Fulham, sem muito destaque, até chegar no Sporting, que teve um bom desempenho na equipe portuguesa. 40 partidas, 9 gols e 7 assistências. Então um jogador que, é aquela coisa, né? Ele surgiu parecendo que ia ser o novo Messi, não foi o que aconteceu, mas teve sim bom desempenho no futebol europeu e agora lá na Arábia Saudita.